boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco nesta aula de Introdução ao Direito Empresarial. A gente está falando aqui de uma interface do direito empresarial com o direito tributário. Ok, minha gente? Hoje são 4 de julho do ano de 2022. Eu sou o professor Fernando Galvão, estou aqui diretamente do Estúdio 5 com o Isnaba, a Rosário é a profa assistente, e nós vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, minha gente, vamos lá. Vamos continuar nossa mão de obra. Estamos falando sobre crédito tributário, suspensão, extinção, causas de exclusão do crédito tributário. Então, deixa eu calibrar minha caneta mágica e aqui a gente segue adiante. Ainda tratando de suspensão do crédito tributário. Ok? Vamos adiante. As hipóteses de concessão de medida liminar, por exemplo, mandado de segurança ou tutela antecipada, né? Isso tudo são exemplos de ação judicial e eles seguem a mesma lógica. Quando a gente coloca essas hipóteses, vejam, essas hipóteses aqui de... só um minuto, deixa eu destacar o fato em si. Aqui, marca texto, amarelão. Vejam, quando eu estou falando de concessão de liminar ou tutela antecipada, eu não estou falando de um recurso administrativo, ok? Eu estou falando de espécies de ação judicial, ou seja, a questão foi judicializada, ela está na esfera judicial e vai depender, independente do que seja, de que tipo de recurso seja, ele vai seguir a mesma lógica. No direito tributário, importam as liminares concedidas em mandado de segurança e em ações declaratórias e anulatórias. Isso corresponde à possibilidade de suspensão do crédito tributário. Ou seja, o fisco, o ente tributante, vai precisar esperar o processo transitar e ser julgado para poder ter a possibilidade de receber ou não. Vai depender muito do caminho do processo e das decisões judiciais que serão tomadas em torno dele. Ok, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. Como regra geral, os requisitos de uma liminar são o que é dito aqui, não é, em latim, mas que no português significa o fato de o direito ser plausível. Deixa eu destacar aqui. Esse é o requisito de uma liminar. Opa, deixa eu botar o marca-texto amarelão. É o fato de o direito ser plausível, ok? O direito de você recorrer. Ou é a demonstração de urgência da medida. Isso aqui, né, ele vai evocar uma urgência, né, para que o ente devedor não tenha suspendido a sua obrigação, não é, junto ao fisco de lhe pagar um crédito tributário. É o primeiro fato de o direito ser plausível, ok? É o primeiro ponto. Todos têm direito à ampla defesa, sacam? É isso que aqui está sendo dito. Opa, deixa eu botar o vermelhinho e a caneta. O primeiro é o fato de o direito ser plausível. Direito de quê? É o direito de defesa, ok? O segundo é a demonstração de urgência da medida, de acordo com Amaro. Ok, minha gente? Vamos adiante. Exemplificando, deixa eu destacar aqui em amarelo, marca texto, para ficar muito claro que... Opa, deixa eu botar o amarelo. Só um minuto. Aqui.
exemplificando, a empresa necessita participar de uma licitação. Aqui a gente vai evocar a história lá da urgência. Tem uma licitação, é uma construtora. Estou participando de uma licitação para construir alguma coisa para a prefeitura. Só que para eu participar dessa licitação, eu devo demonstrar regularidade fiscal. Mas houve um lançamento equivocado pelo fisco. Eu preciso estar quite com as minhas obrigações tributárias, mas parte do princípio de que houve um lançamento equivocado pelo fisco. Se isso for plausível, se isso for, se fizer sentido, a alegação e dada a urgência, porque a empresa precisa, ela tem prazo para concorrer àquela licitação, poderá ser feito um cabimento liminar. E aí, nesse cabimento liminar, você vai ter suspenso aquele crédito tributário que aquela construtora teria junto à prefeitura. Ficou claro sim ou não? Câmbio. Beleza, minha gente? A Isabela. Isabela, a Graciele ela perguntou também a mesma questão. As provas, elas vão ficar ainda para depois das férias, tá bom? A gente vai entrar de férias a partir da próxima semana, da terça-feira, então nós ainda temos mais uma aula de introdução ao direito empresarial, aí a gente entra de férias. Na volta, vão ser definidos os critérios e como a gente vai fazer com as provas, tá bom? Isabela e Gracieide, tá bom? Câmbio. Quanto ao parcelamento, aí entra numa outra questão. Isso aqui ocorre demais, não é? Isso aqui. Aí aqui no Brasil existem questões que dizem a legislação permite muita manobra. Por vezes a empresa nem é merecedora de tal suspensão de crédito tributário. Pode acontecer, tá bom? Quanto ao parcelamento, vale o mesmo, já que nós estamos falando sobre a moratória. Por exemplo, durante o pagamento parcelado, dentro do prazo, essa exigibilidade fica suspensa e o fisco não poderá cobrar o tributo, sacam? E aí a gente tem as condições aí de a empresa estar participando de licitação, né? Se houver o pagamento, o parcelamento do que ela deve ao fisco, ok? Tudo bem? Beleza. Beleza, boa tarde, tamo junto, minha gente. Vamos então adiante. Uma dica aqui, né, sobre suspensão do crédito tributário. Nos atos da vida civil, né, e da vida empresarial, por exemplo, a compra a compra e venda de um imóvel, de repente a empresa que participa de licitações, arquivamento de alterações do contrato social na junta comercial. Nesse contexto, os contribuintes precisam apresentar certidão de regularidade fiscal. Sacam? Câmbio. Inclusive, lembra muito a história lá do lançamento por declaração, né? E aí tem os casos, deixa eu destacar em amarelo, fica melhor. Só um minuto. Aqui, em caso de compra e venda de imóvel, que é um fato gerador, né? Participação em licitações, ou se há um arquivamento de alterações no contrato social da empresa, isso vai se dar na junta comercial, é um órgão de competência estadual que vai moderar isso. Nesse contexto, os contribuintes precisam apresentar uma certidão de regularidade fiscal. Ok? Deixa eu botar aqui o verdinho. Os contribuintes precisam, nessas condições, apresentar uma certidão de regularidade fiscal. Ok? Para se mostrar kit.
A primeira hipótese é a certidão negativa de débitos tributários. Aqui é um exemplo disso. Deixa eu destacar aqui em verde. Certidão negativa de débitos tributários. Você não tem pendência, você não tem obrigações tributárias abertas com nenhum ente do fisco, nem federal, nem estadual, nem municipal. E essa certidão, ela é expedida pelo ente tributante. Sacam? Então, vejam só. A gente vai ter aqui o ente tributante, ela vai ser expedida por ele, relativo aos tributos de sua competência. A gente tem lá tributos de natureza federal, estadual, municipal. Cada um vai se manifestar com essa certidão negativa quando o contribuinte não apresentar nenhum tipo de débito fiscal. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Bacana. Então, vamos adiante. Uma dica, deixa eu destacar aqui em amarelo para vocês. Uma dica, caso o contribuinte tenha conseguido a suspensão do crédito tributário, esta também é uma forma de obtenção de uma outra certidão. Sacam? Se você conseguir essa suspensão, vejam, só pelo caráter de suspensão, vejam que não é definitivo, sacam? Isso aqui é uma condição temporária. Você pode obter uma outra certidão. Essa aqui é a certidão positiva com efeito de negativa. É o termo que ela vai ter. Sacam? Só um minuto. Deixa eu destacar ela aqui em amarelo direitinho. Muito bem. E essa certidão positiva com efeito de negativa, ou seja, eu tenho uma obrigação tributária, mas eu consegui essa suspensão. Essa suspensão ela é temporária. Por bem, ela vai receber esse nome. Ela está na lei prevista no artigo 206 do Código Tributário Nacional. Embora existam débitos, essa é a questão, sacam? Deixa eu destacar aqui em verde. Aqui. Embora existam débitos, embora o fisco tenha créditos tributários a receber, esse fisco não poderá cobrar. Ou seja, ele não poderá exigir. Ok? Daí o cabimento de referida certidão. Tá bom? Óbvio que isso é temporário. É até se transitado e julgado e a gente tem uma definição. Paga ou não paga. Me dê um minutinho só para tomar uma água. Ok, não é nem um minutinho, são 5 segundinhos. Vamos adiante. Aqui eu tenho um mapa mental que ele vai mastigar em detalhes aqui todos os elementos referentes à suspensão do crédito tributário. Deixa eu usar uma canetinha de escrita mais fina. Deixa eu usar aqui o vermelho mesmo. É mais vivo. Opa, só um minuto. Aqui. A suspensão. Vamos lá. O que é que pode gerar a suspensão do crédito tributário? O parcelamento. A gente já viu isso aqui. De acordo com o Código Tributário Nacional, no seu artigo 155. Ok? O parcelamento pode fazer com que isso aconteça. Vamos lá. Nós também temos aqui o que é que pode suspender também? A concessão de liminar em tutela antecipada e outras ações. Aqui é quando a questão ela está judicializada, ok? Um outro ponto é a moratória. Vejam que tem uma setinha pontilhada,
ligando, né, se está decretada a moratória, onde vai se rever montantes, os prazos, né, os juros que serão cobrados. Isso aqui suspende, fica no mesmo enquadramento que podemos dar a uma condição de parcelamento. Uma outra forma de a gente suspender o crédito tributário é o depósito integral do valor, né, em conta. Pode ser feito através de reclamação, e aqui é a esfera administrativa, nos órgãos competentes de lançamento desse crédito tributário. Também a concessão de liminar, né, em mandato de segurança. Ok? Isso impede, a suspensão impede provisoriamente a execução fiscal. Né? O Estado está suspenso no seu direito de cobrar. Logo, isso é provisório. Ele não vai poder fazer a execução fiscal enquanto essa suspensão não for finalizada. Quais são as consequências de uma suspensão? Você vai ter aqui, que exige atenção, ela bloqueia o ajuizamento da execução, ela bloqueia. Se tiver uma execução em curso, ela vai estar suspensa. Por exemplo, confisco de grana na conta. Sacam? Se tiver isso na ponta e se for suspendido o crédito tributário, vai dar uma parada nisso. Né? Ou seja, o credor consegue respirar. Ele tem dias a mais para respirar diante dessa questão. Ela vai... Óbvio, se o processo está suspenso, então também estará suspensa a prescrição. Não será levado em conta para prescrever o período de suspensão do crédito tributário. Ok? A prescrição é aquele prazo onde aquela dívida não pode, aquele crédito tributário não poderá mais ser questionado. Ele não poderá mais ser exigido. Pois bem, mas se aquela questão está suspensa temporariamente, isso não vai entrar na prescrição. Tá bom? Somente depois de... Bora imaginar que o contribuinte perca, ele, de fato, seja validada a obrigação tributária que ele tem que recolher, independente do fisco federal, municipal, estadual. Ok? E também uma outra consequência da suspensão. Ela não dispensa o pagamento do tributo. Ela só suspende. É algo temporário, aguardando uma decisão final. Ok? E ela não impede o lançamento do tributo. Não impede. O tributo será lançado. O que está acontecendo é que ele está sendo questionado. Tá bom? Ou administrativamente ou judicialmente. Beleza? Tudo bem? Então, vamos adiante. Tem um outro mapa mental aqui para vocês. Aqui a gente coloca uma lupa sobre a possibilidade de se fazer um depósito integral do valor. Veja, esse depósito integral, ele deve ser em dinheiro, ele não é o pagamento em si ainda, deve ser o dinheiro, deve ser o dinheiro correspondente ao montante integral do crédito tributário. O período, daqui o período, a partir do depósito feito e até a decisão do processo. Esse valor vai ficar reservado. Ele tem aqui um duplo efeito. Quais seriam eles? Ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. Você não tem mais, o fisco não tem ele não pode executar o devedor. Detalhe, esse montante aqui, o depósito integral,
sobre ele não incide juros de mora e nem penalidades. Ele é uma amostra de boa-fé de que a pessoa entende que está devendo, mas está questionando o valor. Ele é facultado ao contribuinte. Todo contribuinte tem esse direito de fazer ou não fazer. Ok? Aqui do lado esquerdo, a suspensão do depósito integral. Aliás, a suspensão, quando ela se dá através do depósito integral. Vejam, essa suspensão ela vai ser considerada inconstitucional. Deixa eu botar outra cor. Deixa eu botar o verde, o azulzinho. Ela vai ser considerada inconstitucional quando ela violar o direito de petição, de acionar a justiça, quando ela viola o contraditório, não é? E quando ela viola a ampla defesa. Não é? Ou seja, no direito, todo mundo tem a possibilidade, você não precisa nem de advogado para fazer uma determinada petição e provocar a justiça sobre alguma questão, sacam? Eu mesmo tenho um livro de direito, meu Deus, são centenas de modelos de petições que a pessoa pode utilizar para as mais determinadas finalidades, sem precisar de advogado. Sacam? Todo mundo tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Aqui tem uma súmula vinculante. Essas súmulas vinculantes, elas são julgadas, né, pelo STF. É inconstitucional a exigência para admissibilidade de recurso administrativo. Esse é um outro ponto. Ainda na súmula vinculante número 28, é inconstitucional a exigência para admissibilidade de ação judicial. Ou seja, será inconstitucional se o indivíduo não conseguir recorrer na esfera administrativa. Será inconstitucional nesse sentido. Ou será inconstitucional a cobrança, né, desse crédito tributário se o indivíduo não conseguir entrar na justiça para questionar esse crédito tributário. Ok? E ainda tem uma outra questão aqui. A ação judicial por si, ela não suspende o crédito tributário, não é? Deve ser acompanhada do depósito integral. Ok? Não suspende o crédito. Fica subjúdice, como se diz. Ele fica aguardando. Tá bom? Vamos adiante. Quando a gente... vamos tratar agora da suspensão do crédito tributário. Só que, em mais detalhes, essa suspensão, quando é feito um recurso administrativo. Vejam só. A via administrativa... Tá aqui. Você recorre ao órgão que fez o procedimento administrativo de lançar aquele crédito tributário, sacam? Então, pela via administrativa, não tem sentido a Fazenda Pública cobrar antes dela mesma e decidir aqui, né, se o lançamento tributário é válido ou não. O LT aqui é lançamento tributário. Não faz sentido ela cobrar antes dela mesma decidir se ele é válido ou não. E um outro ponto, a via judicial por si só, ela, mais uma vez destacado, ela não suspende a exigência de se pagar o crédito tributário. Ela está apenas aguardando o que vai ser decidido, nesse caso, pela esfera administrativa. O período para essa reclamação e para recursos administrativos vai ser a partir da reclamação e até a decisão do processo. Ok? E não param a afluência dos valores moratórios. Não param. Ok? O crédito tributário, ele não é
Ele não é excluído ainda nesse contexto, ok? É preciso, para que haja essa reclamação através de recursos administrativos, que haja o depósito. Você tem que mostrar boa fé, né, para conseguir isso. E essa reclamação por recursos administrativos, eles não incorrem em custas, ok? Se dá na esfera administrativa. Diferentemente, se você entra com recurso questionando a obrigação tributária por vias judiciais, você vai ter que contratar um advogado. E aí você vai ter custas nesse contexto, tá bom? Por vias administrativas, não. É um processo administrativo que vai correndo e a gente aguarda o resultado para saber no que vai dar, ok? Vamos adiante. Só um minuto. Agora nós vamos tratar de extinção do crédito tributário. A gente estava falando de suspensão, ok? Agora é quando é extinto o crédito tributário. Quando o contribuinte é desobrigado, né, completamente a pagar um crédito tributário. Esse é um processo de positivação. E, óbvio, ele se encerra com a edição da norma individual e concreta que extingue o crédito tributário. Ou seja, minha gente, o direito ele não é composto apenas por normas jurídicas ou por normas dotadas de abstração e de generalidade. Para regular as condutas das pessoas ou das empresas, né, são editadas normas individuais, concretas, derivadas das normas gerais e abstratas, as quais têm como finalidade tentar aproximar ali, né, o arcabouço jurídico do dia a dia das pessoas. Isso aqui é muito importante, minha gente. Porque, na verdade, percebam, de fato, vejam, as normas são editadas as normas individuais. Por que isso acontece? Porque, às vezes, o que está dito aí de amarelo em cima, norma jurídica dotada de administração e bem geral, ela não abarca a especificidade das transações econômicas e financeiras que são reguladas pelo direito empresarial. Então, a partir daí, das normas individuais, concretas, elas derivam diretamente das normas gerais. Óbvio que é isso que dá a legalidade da questão, ok? E a ideia é aproximar a realidade social. É óbvio que a realidade social hoje, a gente vive numa sociedade, minha gente, muito acelerada. É a era da informação. A informação circula numa grande velocidade, numa grande variedade, num grande volume. Elas são exponenciais. A nossa capacidade de acompanhar isso, ela é linear. O que pode nos ajudar a enfrentar essa grande velocidade e dinâmica dos dias atuais é a tecnologia, sacam? Por exemplo, é a tecnologia que permite que eu aqui no estúdio esteja transmitindo junto com o Isnaba essa aula para vocês aí, em Paulistana, em Queimada Nova e Sigefredo Pacheco, por exemplo. Sacam? A gente não conseguiria fazer esse conteúdo chegar até vocês, né, se a gente estivesse, vamos dizer assim, operando analogicamente. Entendem? Seriam muitos os obstáculos. Então, é natural que a sociedade, que ela gire de forma muito rápida e, por vezes, o direito, em suas mais diferentes instâncias, eu estou falando de direito penal, estou falando do direito do Código de Processo Civil, eu estou falando aqui do direito empresarial, olhem, é de 2018, por exemplo, a lei de proteção dos dados. Então, vejam, as coisas andam tão aceleradas que é normal que a legislação ela não acompanhe essa dinâmica. Agora, Eliana, Isabela, Alisson, Graciede,
marco natural que haja esse distanciamento. Na medida do possível, vão ser editadas normas que tentem aí aproximar da realidade social. Para você olhar e assim, isso aqui, do ponto de vista jurídico, faz sentido. Ok, minha gente? Porque deixa eu dar um exemplo mais prático disso aqui para vocês. Pode ampliar o slide, a imagem minha toda aqui na tela, Isnaba? Se a gente for olhar pela Constituição Federal, lá, o salário mínimo no Brasil deve ser equivalente a garantir com que as pessoas elas possam conseguir pagar por sua saúde, suas despesas com saúde, com educação, com transporte, com lazer, né, com segurança e tudo mais. Moradia, sacam? O salário mínimo deveria cobrir todas essas despesas, essas necessidades. Só que a gente vive num mundo dinâmico. Nesse mundo dinâmico, o que acontece? Nós temos um mercado de trabalho que precisa avançar muito. O nosso parque tecnológico produtivo. Meus caros futuros técnicos em administração, nesta aula de introdução ao direito empresarial. Cada vez mais, aliás, direito empresarial, cada vez mais nós vamos ter, né, uma necessidade de vários segmentos produtivos diversificados e modernos. Um parque industrial mais moderno. Nós temos tecnologia impactando nas cadeias produtivas, no próprio mercado de trabalho. Entendem? Olhem o impacto, por exemplo, que o Uber, que o 99, essas plataformas de transporte individual de pessoas causaram no modelo de negócios de muito tempo, como os táxis. É um serviço completamente diferente. Você chama pelo aplicativo, né? Você já sabe a distância que vai percorrer, o mapa por onde vai percorrer. Né? Você pode até, durante a viagem, modificar essa rota. Né? É possível saber já com antecedência do valor a pagar. Você já sabe qual é o carro, qual é o motorista. Né? Você pode compartilhar sua localização com outras pessoas. Então, isso colocou em xeque a atividade do taxista. Entendem? Vejam, são avanços tecnológicos na área de serviços que estavam muito adiante da legislação. Sacam? Então, nós temos esses pontos. E voltando ao salário mínimo. O salário mínimo precisa cobrir todas as despesas essenciais das pessoas. Detalhe, a economia brasileira passa por um momento de inflação econômica, se é inflação, ela é econômica, perdão, de inflação. Uma inflação é uma alta generalizada nos preços das coisas, tudo fica muito mais caro, e de acordo com o DIEESE, um instituto de pesquisa intersindical, com base na Constituição, eles fazem esse levantamento de preços, comparam com o que prevê a Constituição. Bota aí o slide todo aí na tela, Isnaba, e entendam a Constituição como a Constituição está cheia de normas jurídicas dotadas de abstração e generalidades. Né? Tem muito disso. O exemplo é o salário mínimo. Porque, volta aqui para mim, Isnaba, se o salário mínimo fosse dar conta hoje do custo dos produtos da cesta básica, né, das questões básicas das pessoas, o salário mínimo deveria estar na casa, deveria ser pago acima de R$6.000. Entendem isso? Vejam como isso torna a norma abstrata ou distante da vida das pessoas. As coisas estão caras, com base nos preços, o salário mínimo deveria ser de 6.000, mas na verdade o salário mínimo está na casa dos 1.200 e cacetada. Está muito defasado. Entendem isso? Então existe essa necessidade
de constantemente a norma está de forma mais específica, tratando de questões mais específicas. Por exemplo, a gente vai ter a Lei Carolina Dickmann, que tratava de fotos íntimas da Carolina Dickmann que foram roubadas do seu dispositivo e que o pessoal estava usando como chantagem para cobrar uma grana dela. Ela não pagou, o pessoal vazou as fotos. Sacam? Depois disso é que foi criada uma lei, porque no Brasil não tinha legislação que tratasse dessa questão específica. Uma outra é o próprio Uber e o 99. Na verdade, as plataformas de transporte individual. Os municípios entraram com muita vontade, e isso é no mundo inteiro, questionando a possibilidade de cobrar ISS, o Imposto sobre Serviços, dessas plataformas digitais. Ok? E gerando um grande conflito. Um outro exemplo de dinâmica, vamos dizer assim, bem atual, e que a legislação tem que correr atrás para poder acompanhar, são as questões relacionadas às criptomoedas. É uma coisa tão nova, tão disruptiva, tão nova, tão por fora do sistema financeiro, que não tem lei que abarque isso. Então, no mundo inteiro, vários lugares buscam tentar regular, tentam legislar sobre, para tentar dar mais clareza, mais transparência, definir regras. Entendem? Essa é a ideia. Então, vejam, eu estou dando vários exemplos aqui de como, de fato, uma lei mais generalista, uma lei mais abstrata, ela não consegue abarcar certas coisas que acontecem todos os dias perto da gente. Então, é sempre a necessidade de estar editando novas regras para novas situações. Em tempos de pandemia, tem coisas que estão acontecendo agora que nunca aconteceram em um momento anterior da história. Ok, minha gente? Tudo bem? Isnabá, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela. Câmbio. Muito bem. Vamos adiante. O artigo 156, ele vai tratar da extinção, né? Ele extingue os créditos tributários. E o que é que extingue um crédito tributário? Que o governo tem a receber. Vamos lá. O pagamento. Ora, se você paga, ali já existe ali o fechamento da cota, né? Você extingue, você não mais deve o crédito tributário. A compensação é uma outra modalidade, né? Deixa eu circular aqui de verdinho. A compensação do valor, ok? A transação em si pode extinguir o crédito tributário. Só um minuto. Deixa eu botar o azul escuro. Olha, botei foi o vermelho. A remissão ou perdão da dívida. Aqui entra aquela coisa que eu falei para vocês do agronegócio e da agricultura, o perdão da dívida aqui, sacam? Pode acontecer também esse perdão da dívida. Bora imaginar que existam aí um condomínio de apartamentos financiados com os recursos da Caixa Econômica Federal. Ok? Sendo assim, a gente vai ter aí essa dívida, pode se acumular várias inadimplências e passa muito tempo. É possível que por lei ela seja questionada e aí você vai ter o perdão daquela dívida. As pessoas que pagaram em dia vão sair perdendo. Quem estava com pagamentos atrasados acumulados vai acabar se beneficiando disso. Ok? A prescrição e a decadência, quando passa muito tempo, né, e sem uma resolução direta, sem o pagamento do crédito tributário, pode prescrever, caducar.
A conversão de depósito em renda, isso aqui pode também, você fez o depósito integral, se isso se converte em renda, né, você vai ter extinto aquela obrigação de crédito tributário, e o pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Né, isso aqui também vai extinguir. Vamos adiante. Cabe destacar que para que se opere a proibição de um sujeito ativo, vejam, aqui eu vou destacar em verde, para que se opere a proibição do sujeito ativo, a gente está falando aqui do fisco, viu? Seja o fisco municipal, estadual ou federal. Quando existe essa proibição de exigir o crédito tributário, necessário que ocorra a incidência da norma. Existe uma norma que vai definir que o fisco não irá proibir, uma norma que proíba o fisco de cobrar o contribuinte. Eu destaquei em amarelo aqui, vamos dar uma lida. Assim vai ocorrer a criação de uma relação jurídica em que o determinado sujeito ativo, ele, que é o Estado, o poder público, ele está proibido de exigir o crédito tributário de determinado sujeito passivo. Ok? Ainda extinguem o crédito tributário uma decisão administrativa irreformável, assim entendida e definitiva na órbita administrativa. Ela não pode mais ser alvo de um objeto de ação anulatória. Foi decidida administrativamente, ela é irreformável, não cabe recurso do fisco, né, às instâncias jurídicas. Ali é ponto e basta. Tá? Prego batido, ponta virada. Uma outra questão é a decisão judicial passada em julgado. Ali, esfera administrativa. Né? Aqui, 10º é a decisão judicial passada em julgado. Transitou, julgou, está extinto a obrigação de crédito tributário. E a dação em pagamento de bens imóveis. Se o pagamento for feito em bens imóveis, nas formas e condições estabelecidas em lei. Isso também extingue o crédito tributário. Bacana. Você tem um imóvel, o poder público assume como forma de pagamento, né? Isso acontece. Tratando de cada um por pagamento, é a forma natural, é o considerado natural de extinção do crédito tributário. Em princípio, o dever básico do contribuinte, quando é lançado, feito o lançamento tributário ou o auto de infração, é que ele seja pago. Esse é o trâmite normal. A compensação é quando os sujeitos ativos, é quando o poder público, o fisco estadual, municipal ou federal, e quando o passivo da relação tributária são ao mesmo tempo credores e devedores uns dos outros. Aí eu tenho uma compensação. Essa compensação, deixa eu destacar aqui em amarelo também, aqui, a compensação, ela só é possível no direito tributário. Caso exista uma lei prevendo tal hipótese, só cabe relativamente mesmo ao ente tributante. Né? De repente, eu não posso compensar um crédito de ICMS em relação ao IPI, por exemplo. Por quê? Você tem aqui um crédito de ICMS, ele é um crédito de competência estadual. E o IPI é um crédito de competência federal. Não se pode compensar um pelo outro. Continuando aqui, quando a gente fala de transação, é um acordo celebrado entre as partes, jurídico-tributária. A gente já viu, essa relação jurídica tributária, ela consiste na relação entre o sujeito ativo, o ente tributante, e o sujeito passivo, o contribuinte, que vai ter que arcar com a obrigação tributária. Ok? Para fins de extinção da obrigação tributária. Só é possível
se houver previsão legal, se existir uma lei disciplinando essa transação, dizendo exatamente em que condições ela deve ser realizada. Por remissão, entendam o perdão do crédito tributário, não é? Que o fisco concede ao contribuinte. É o perdão do tributo em si, não necessariamente da multa, ok? É preciso que a lei autorize essa remissão, sem a qual não é possível a utilização do instituto. Quem cria a remissão, ela só pode ocorrer por meio da lei. Quem é que cria a lei? Os poderes legislativos. Ok? Por exemplo, a prescrição para o fisco precisa ser aprovada, porque mexe com o orçamento público. Você está abrindo mão de arrecadação de recursos, entende? Quando você perdoa crédito tributário a receber de contribuintes. A prescrição para o fisco surge quando ocorre um prazo de 5 anos, né, a contar da constituição definitiva do crédito tributário, para a cobrança judicial respectiva. Para o contribuinte, por exemplo, na restituição do indébito, o prazo também é de 5 anos. Ok? A partir de 5 anos, aquele crédito tributário ele vai prescrever. A decadência para o fisco é quando o prazo quanto ao prazo de lançamento para o contribuinte. A decadência tem a ver com o prazo que ele dispõe para pleitear na esfera administrativa a restituição do valor pago. Isso aí geralmente ocorre dentro de 30 dias. A conversão do depósito em renda lembra a causa de suspensão anteriormente, sacam? Se o contribuinte perder a ação, o valor depositado vai servir para quitar o tributo. Beleza? Você já fez o depósito integral, ok? Se perder a ação, aquilo ali já vai ser incorporado como pagamento. Essa é a natureza da conversão. Por pagamento antecipado, homologação, deixa eu destacar em amarelo aqui, e homologação, só um minuto, dizem respeito aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Como já foi visto, né? Há grande participação do contribuinte na constituição do crédito tributário. Esse pagamento antecipado e homologação passa pelo contribuinte estar declarando que devidamente ele deve. Sacam? Ele tem uma participação grande aí nesse sentido. O contribuinte, ele apura o valor devido. Ele preenche a guia de recolhimento. Ele paga o tributo. Ok? O fisco, ele poderá homologar posteriormente. Caso faça, aí a extinção do crédito tributário, na hipótese tratada, ele estará extinto. Beleza? Vamos adiante. A consignação em pagamento. Deixa eu destacar aqui também. Já já a gente chega na hora das questões. Ok? A consignação em pagamento se trata da ação judicial na qual o contribuinte deposita o valor em juízo do tributo devido. Quando o fisco se recusa a recebê-lo ou quando o contribuinte tem dúvida para qual ente tributante ele deverá efetuar o pagamento, federal, estadual, municipal, decidida a questão, o depósito feito em consignação será revertido em renda. Extingue-se o crédito tributário respectivo. É similar lá à compensação. Aliás, a compensação não. É similar aqui à conversão. Ok? Vamos adiante. São três, a exclusão do crédito tributário. São três principais pontos que a gente merece destacar. É uma ação declaratória, uma ação anulatória e um mandato de segurança. Isso pode excluir o crédito tributário. No geral, é por meio dessas ações que serão discutidas no âmbito judicial as questões de incidência tributária, o cabimento, a extensão do tributo, em si as penalidades aplicadas, por exemplo. Vamos adiante. Isnaba, por favor, bota aí na tela o nosso nossa hora de praticar, ok? A ideia aqui é a gente poder estar fazendo a retenção dos tópicos que a gente discutiu na aula atual. Só um minutinho para tomar uma água. Então, vamos à nossa hora de
praticar. Só um minutinho. Tá aqui. Pode compartilhar na tela, Isnaba, por favor. Cite quais são as causas de extinção do crédito tributário, segundo o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Ok? Então, surgindo essa questão, vamos lá. É importante vocês saberem encontrar. Ninguém vai, como é que eu vou dizer, decorar isso aqui. A gente precisa saber onde vai encontrar. Ok? Código Tributário Nacional. Uma primeira modalidade é o pagamento. A compensação. A gente falou cada um desses tópicos aqui. A transação, óbvio, precisa da norma dizendo exatamente como é que vai ser essa transação. A compensação aqui é que não é possível fazer a compensação de um tributo, de uma matéria tributária por outro. O exemplo lá dizia, eu não posso compensar um IPI por um ICMS, eles são de competências diferentes, logo não poderei fazer isso, ok? A transação, aí a norma vai definir, essa transação, ela vai definir a negociação entre as partes, entre o ente tributante e entre o ente tributado, ok? Vamos adiante. A remissão, por remissão entendam o perdão. Isso vai extinguir o crédito tributário. O governo pode sempre ele está perdoando débitos da área agrícola junto às instituições de financiamento. Por exemplo, o Banco do Nordeste é um banco público, né? E esse banco ele tem o foco de fomento, de financiar atividades produtivas. E eles têm uma carteira de créditos com foco no pessoal, né, na realidade rural. Você vai conseguir captar grana, paga juros mais baixos que no mercado. Se você paga com antecedência, você tem 25% de desconto, é o chamado rebate. Mas pode ser que isso não necessariamente ocorra. Porque quem captou aquela grana no banco, apesar de toda a assessoria que recebe, pode não ter a visão de mercado. Pode não ter aplicado aquela grana de forma a fazê-la voltar. Para ele pagar o financiamento, né, retirar o seu lucro e financiar o seu giro, o giro do negócio. Então, os níveis de inadimplência podem chegar a níveis tais que o governo se sinta na obrigação de fazer essa remissão, esse perdão de crédito tributário que ele tem a receber. A ideia é estar estimulando as atividades produtivas a continuarem investindo produtivamente. O detalhe é que é preciso que isso seja feito dentro dos critérios de viabilidade econômica. Ou seja, os investimentos são feitos e eles voltam para o banco, para o caixa do banco. A prescrição ou decadência, a conversão de depósito em renda. Você tem um depósito integral, perdeu a ação, automaticamente aquele depósito, ele já depositado em juízo, ele já vai ser pago e isso extingue o crédito tributário. E o pagamento antecipado e a homologação dos lançamentos, né? O contribuinte faz tudo e ele vai lá e paga antecipadamente e extingue-se o crédito tributário. Um outro ponto é a consignação em pagamento. Outro ponto é a decisão administrativa irreformável, quando se recorre administrativamente, e aí você vai ter, depois de decisão tomada, ela não pode ser judicializada, já está prego batido, ponta virada. E quando a decisão judicial ela transitou,
e foi julgada. Também quando há um pagamento em bens imóveis, né? Óbvio, isso precisa estar regulamentado em lei. Uma segunda questão é quais são as formas que suspendem o crédito tributário. Falamos em extinção, agora é suspensão. Sendo assim, nós temos aqui a moratória, o depósito do montante integral em conta, né, ajuizada. Nós temos aqui as reclamações e os recursos nos termos da lei reguladora do processo tributário administrativo. Tá bom? Tem que ter toda uma norma regendo isso aí para que você possa estar fazendo reclamações e recursos. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, judicializada aqui a questão. A concessão de liminar ou tutela antecipada. Também outras espécies de ações judiciais. Elas são capazes de estar suspendendo aí a exigibilidade do crédito tributário. E aí o fisco fica suspenso o seu direito de receber esse crédito junto ao ente, ao sujeito passivo. O parcelamento também. Né? Tem dívida, negociou. E durante o parcelamento, né, você assume a ponta do processo. Enquanto você estiver pagando, você não será cobrado. O ente público não poderá lhe cobrar. Aqui você recupera a sua capacidade, a sua autonomia no parcelamento. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações, né, dependentes da obrigação principal. Ok? Elas continuam valendo. Minha gente, eu estou olhando para o relógio agora, 18 horas e 17 minutos. Estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Grande abraço. Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima semana e depois férias, tá bom? Tchau, tchau.